Eu vou passar essa pergunta para o Scaff, que ela é interessante, mas é o seguinte, eu pessoalmente não gosto de pesquisa, mas tem a questão, né, da liberdade de informação. Eu não gosto de pesquisa porque pesquisa sempre direciona. Queira ou não queira, a pesquisa direciona. Mas entrando nessa seara do consumidor, e aproveitando o Scaff aqui, uma vez que o eleitor, ele não tem a obrigação de falar a verdade. Ele pode mentir. Ele é livre para mentir para o entrevistador. Como é que fica essa questão do resultado? Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Realmente, quem foi entrevistado pode dizer o que quiser. O que o Tomé está dizendo é o seguinte: existe uma relação que esse consumidor da pesquisa é cidadão. Você está mexendo com a maior cidadania, da expressão da cidadania, que é o eleitor. É mais do que consumidor, é o exercício da cidadania. Quando você interrompe esse exercício da cidadania, induzindo erroneamente, e aí, Tomé, é o dolo, né? É o querer induzir, é dizer que aquilo vai acontecer durante 6, 7 meses. Exemplo, Haddad vai chegar em primeiro na eleição, 6 meses sem parar. Márcio França está eleito senador por São Paulo. 6 meses a mesma pesquisa. Não teve uma pesquisa que deu o candidato Tarcísio na frente, muito menos o senador Marcos Pontes na frente, que teve 1 milhão de votos a mais que o primeiro colocado, o seu candidato Tarcísio de Gomes de Freitas. Então, isso que o Tomé está dizendo é o seguinte: é um crime, sim, generalizado, quando se há uma intenção de ludibriar, porque você não está ludibriando um bar, um restaurante, um teatro, um cinema ou uma empresa. Você pode estar ludibriando e adulterando um estelionato eleitoral em cima do cidadão. Porque olha só, se você está fraudando isso, você está fraudando a consciência de todos os eleitores, não só daqueles que você tentou induzir. Então isso é muito grave. Realmente, como o Tomé disse, é uma questão que atenta com a questão do consumidor. O que é o consumidor? É o eleitor. E se o eleitor é o cidadão, você está atingindo o eleitor, a cidadania e o seu consumo de querer falar ou não a verdade, como o Pavinato acabou de dizer. Agora, eu queria complementar dizendo o seguinte: a gente precisa, sim, Deise, regulamentar atitudes, jamais a liberdade de imprensa. E é mesmo paralelo a dizer o seguinte: eu já ouvi de alguns jornalistas assim: quem advoga para bandido é advogado bandido. Não! Não! Advogado não é imune a cometer crimes. Se ele cometer crime, ele vai ser processado e pode ser preso. Agora, quem não advoga para bandido, o bandido jamais será preso. Porque se você não tem a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, não existe processo. Então, quem advoga para criminoso é advogado pleno como qualquer outro advogado que não advoga no crime. Então, essas coisas precisam ser claras no Brasil. A liberdade de imprensa pode ser regulada? Não. Sou contra. Agora, você regulamentar determinadas atitudes, como qualquer categoria profissional, para preservar a cidadania e a segurança do Brasil, aí pode. Agora, o crime, ele é um ilícito que dá, né, como consequência a perda da liberdade, entre outras penas, porque, diferente dos outros atos ilícitos, que só ferem uma pessoa determinada, ele fere toda a sociedade. Então, uma pesquisa, né, direcionada, ela fere toda uma sociedade. Pode-se pensar, né, filosoficamente num crime. Mas todo crime tem um motivo, né? Ele sempre fere a sociedade, só por isso, filosoficamente, é um crime. Mas qual é a intenção do crime? Para que se comete o crime? Para se atingir determinado objetivo. A gente está falando aqui nessa mesa de pesquisas eleitorais direcionadas com um possível, né, com um aventado motivo, uma aventada intenção de eleger o Haddad logo no primeiro turno, ou o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, que já estava reeleito, mas passou raspando para o segundo turno. Mas quando a gente vê que eles não conseguiram isso, aliás, o resultado sempre foi o oposto, o que a gente pode pensar desses direcionamentos, Cris? A não ser um crime, claro, porque isso fere a sociedade,
mas que não gera efeito nenhum. Uma tentativa de crime? Tentativa, né? Olha, Pavinato, essa questão das pesquisas, eu tenho uma opinião já de bastante tempo e eu vejo que talvez agora a gente tenha um contexto muito claro para discutir isso de uma forma séria, né? Eu vejo que no contexto eleitoral existe uma série de direitos que podem ser restringidos por conta da atividade eleitoral. Então nós temos, em muitos lugares, por exemplo, nós temos a lei seca, que você restringe o consumo de álcool por conta da lei eleitoral. Você tem determinadas restrições, então não pode ter comício 3 dias antes da eleição, o horário eleitoral gratuito também acaba antes, enfim. Você tem, nos últimos 15 dias, você tem restrições até na própria prisão das pessoas. É normal que você tenha, portanto, algumas restrições com base num bem maior, como bem salientado pelo SCAF, que é a cidadania, né? Então, eu vejo que nessa questão das pesquisas, uma tese que eu advogo há bastante tempo, inclusive tema de um objeto de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, é no sentido de restringir a divulgação das pesquisas eleitorais nos 15 dias que antecedem as eleições. Que eu acho que é muito correto, porque é sabido e a experiência já demonstra que as pesquisas, o resultado das pesquisas, ela leva o eleitorado, ela induz o eleitorado para um determinado comportamento de voto útil, de isso ou de aquilo. Então, eu pessoalmente defendo essa restrição. Agora, o que não quer dizer que você não possa ter pesquisa para consumo interno dentro de uma campanha, o que não quer dizer que você não possa ter pesquisa no período anterior a esse. Eu acho que há 6 meses da eleição, 1 mês da eleição, é natural que exista pesquisa desde que elas cumpram as regras estabelecidas pela legislação. E a legislação eleitoral, ela estabelece uma série de regras. Então, uma vez cumprido, ela deve ser divulgada normalmente. Eu entendo que muitas vezes vem esse questionamento, como é que deu um resultado tão diferente? Mas eu vejo que se a gente restringir nos últimos 15 dias, a gente já vai de alguma forma resguardar bastante o eleitor dessa informação indevida. Deise, como uma jornalista experiente, você acha que essa proposta do Cris, ela ajuda a equilibrar a questão da lhaneza da eleição sem influenciar o eleitor e a liberdade de informação, que é preciosa para o jornalismo? Não, o Cristiano está, do meu ponto de vista, assim, de jornalista, cientista política, está completamente certo. As pesquisas, elas influenciam, sim. Inclusive, pesquisa divulgada 1 dia antes da eleição, 2 dias antes da eleição, não tem como não influenciar. Ainda mais numa sociedade onde 32 milhões de pessoas se abstiveram, a gente tem uma apatia política, então quando tu vê essas pesquisas sendo divulgadas constantemente, é claro que isso influencia o eleitor, e aí eu concordo com o Cristiano, eu acho que 15 dias antes das eleições tem que dar uma parada, porque a gente na ciência política a gente sempre analisa que tem a campanha corpo a corpo, tem as pesquisas, tem o que sai na mídia, tem o horário eleitoral gratuito, mas as pesquisas elas são constantemente mencionadas, então realmente 15 dias antes parar e ficar só para consumo interno seria uma atitude melhor, porque os erros agora eles foram muito crassos mesmo. O Rio Grande do Sul deu 14 pontos de diferença, né? Então a gente espera uma explicação que ainda não chegou para esse erro todo, mas aí sim, né? Aí eu concordo contigo, Cristiano. Tomé, você tem dados aí, certo? Tenho dados aqui. Vamos lá. Pesquisas. IPEC Globo, 14 pontos percentuais a favor do Lula. Datafolha, 14 pontos percentuais a mais a favor do Lula. IPESP, 14 pontos percentuais a favor do Lula. Quest, 11 pontos percentuais a mais. Atlas, 9,2 pontos a mais. Poder Data, 10 pontos. Ideia, 11 pontos. E MDA, 8,6 pontos a favor do Lula. Quer dizer, todos os institutos estão dando uma vantagem significativa para o Lula. E aí o que acontece? Existe a lei do consumidor e é importante, até vou depois eu tocar a bola para vocês, Café, para você possa juridicamente explicar pelo russomano. Isso aqui é tão absurdo, gente. Tomé russomano, vamos lá. Seja por culpa e dolo, ou seja, ou porque realmente fizeram propositalmente, ou porque não tem competência para fazer, eles devem ser impedidos de fazer pesquisa aqui para frente. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil hoje. É um direcionamento claro para que as pessoas votem no Lula. Explica um pouco melhor isso, por favor, Scaff. Eu posso parar um instituto de pesquisa por conta disso, Scaff? É difícil, mas isso aí só seria por decisão judicial. Você teria que pedir em juízo, você teria que convencer o juízo
que esses institutos geraram um dano tão grande e podem gerar um novo dano no segundo turno. E é isso que o Tomé está dizendo. O Tomé está dizendo o seguinte: como é que pode eles continuarem fazendo pesquisas numa eleição que foi para o segundo turno dessa forma? Se a diferença foi de X pontos e todos os institutos deram 2, 3 vezes mais. Então é isso que é o grande problema, porque alguns senadores, Pavinato, no Brasil, foram prejudicados, chegaram com 29%, como no Paraná, e tinham 12%. Então, assim, quem vai votar num cargo majoritário em quem tem 12%? Ninguém. Aqui, o segundo tem 29% e o primeiro tem 39%. O cara vai dizer, peraí, eu vou jogar meu voto fora? Então, esse é o grande problema da regulamentação. Você tem que ter pesquisa? Óbvio que sim. A pesquisa é o retrato do momento. Agora, como a Deise e o Cristiano disseram, por que não parar com a pesquisa e deixar o eleitor, que está super bem informado, decidir por si só nos 15 dias anteriores à eleição? Você causa justiça, você causa igualdade, na verdade você cumpre os princípios constitucionais. Agora, o que o Tomé está dizendo é o seguinte: isso é caso de polícia, em primeiro lugar. Isso, para mim, não é caso de CPI, não é caso de uma lei nova, não é caso de absolutamente nada. É caso de polícia e precisaria, obviamente, de uma medida judicial para, obviamente, interromper esse tipo de coisa. O que, no momento, é muito difícil, porque você não convence o judiciário desse tipo de coisa sem uma lei específica para isso. Agora, pode ter ocorrido um crime eleitoral? Sim, pode ter ocorrido um crime eleitoral numa pesquisa fraudulenta, por exemplo. Olha, eu não entendo de cálculo autorial. Eu sei que na economia sobe e desce de ações é um cassino sem limites. Mas aqui a gente tem sempre aquela famosa frase, com a margem de erro, né, de tantos por cento para mais ou para menos. Esse valor, eu não sei se alguém aqui na mesa sabe me dizer isso com firmeza. Esse valor, ele é matematicamente correto? Dá para a gente colocar uma cláusula para uma empresa que quer se aventurar nesse tipo de atividade, que é a pesquisa de intenção de votos, que se os seus resultados estiverem fora da margem de erro, você vai ser penalizado de alguma forma? Isso é possível? Olha, o Pavinato, eu vejo que não, né? A atividade do estatístico, ela, tal como a atividade do advogado, ela não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio. Então, você não pode, da mesma forma que se eu vou na loja e eu compro uma caneta, eu tenho que receber essa caneta, na atividade que eu exerço na advocacia, eu não posso garantir que o cliente vai ser vitorioso no seu processo, da mesma forma que o médico não pode garantir que a cirurgia vai ter um sucesso, da mesma forma que o estatístico não pode garantir que o seu resultado vai ser o resultado que vai, de fato, ser sacramentado. Então, não existe a possibilidade de ter isso concretamente. O que tem que ser visto, né, no meu entendimento, é que, bom, estamos aqui já na reta final de um período eleitoral. Já passou o primeiro turno, estamos agora só no segundo turno. Daqui a 2, 3 meses, nós vamos ter um novo Congresso Nacional assumindo, né, tomando posse em Brasília, uma nova Câmara, um novo Senado. Eu vejo que é possível se tomar uma série de medidas legislativas para que venha, eventualmente, a alterar a legislação que a gente tem em vigor. Hoje, na legislação que a gente tem em vigor, o leite já está derramado, não se dá mais para chorar pelo leite derramado. Hoje, no quadro que a gente tem em vigor, já aconteceu. O que dá para fazer é que os novos deputados e novos senadores venham, eventualmente, a criar algumas limitações, algumas restrições. E eu, pessoalmente, entendo que essa de limitar a divulgação nos últimos 15 dias, ela pode ser muito bem-vinda para o país.